Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Carlos da Capitânia, que vai me explicar um pouquinho sobre essa gestora. A Capitânia, que é uma empresa que tem 6,1 bi sob custódia, tem mais 15 anos e é uma empresa focada em crédito, em fundos imobiliários e tem a sua qualificação aí sempre no setor de crédito. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, prazer, obrigado pessoal. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais da Capitânia, né? Ela é uma empresa de 15 anos, né? Uma empresa aí, uma gestora focada em crédito privado. Me explica um pouco como é que é até o processo de seleção de ativos da Capitânia para todos esses fundos aí de crédito privado. Claro. A Capitânia, na verdade, agora em julho completou 16 anos e eu acho que isso tem muito a ver com o nosso processo de seleção de ativos. Nosso foco é crédito e o segmento imobiliário. Começando pela equipe, a gente tem uma equipe que está envolvida com a gestão, composta por 2 gestores, 6 analistas e os membros do comitê de crédito, o comitê imobiliário, que tem que aprovar todas as transações elegíveis para os fundos, que estão na Capitânia há mais de 11 anos em média. A última vez que a gente perdeu alguém na equipe de gestão foi em 2014 por uma questão pessoal. Então, uma equipe que está trabalhando junto há bastante tempo, que passou por diversos ciclos econômicos, e a análise de crédito da Capitânia é o que o mercado financeiro tem o jargão de dizer que é bottom-up. O que significa isso? É de baixo para cima. A gente olha as variáveis macroeconômicas, mas a gente é um gestor micro, olha muito as empresas, a estrutura de garantia, o setor, o management. E a gente tem 2 setores principais na Capitânia, que é o setor de infraestrutura e o setor imobiliário, que são setores que a gente escolheu por ter uma característica de você conseguir atrelar lastro, garantir as transações de crédito, que seria uma segunda, se algum dia houver algum problema com uma transação, eu tenho um lastro para correr atrás e defender o interesse dos nossos cotistas. Legal, o fato de você ter um segundo lastro sempre é importante, ainda mais quando a gente fala de crédito, né? Sem dúvida. Porque é muito complexo a gente analisar o crédito, né? Normalmente o costista ele acaba vendo apenas o risco quando dá o problema, né? Exato. Então ter uma seleção eficiente por trás traz toda a diferença. A gente tem aqui um lema, né? Na verdade um ditado, uma coisa que a gente repete muito, que é desembolsar, comprar uma transação é muito fácil. O desafio é, depois de 3, 5, 10, 15 anos, seja lá o período dessa transação, é trazer todo o dinheiro para casa com a rentabilidade contratada. O desafio é, depois, ao longo do tempo, o monitoramento e o desinvestimento. Legal. Eu, inclusive, até peguei alguns fundos aqui da Capitânia para a gente dar uma olhada, né? Eu queria começar com o fundo Capitânia Top, né? Que é um fundo um pouco mais líquido, né? E normalmente algumas pessoas até algumas empresas buscam em fundos um pouco mais líquidos em função do próprio caixa e fluxo de caixa pessoal. Me comenta um pouquinho sobre o Capitânia Top, por favor. Claro. O Capitânia Top, ele tem 11 anos, ele é de maio de 2008, então ele tem um histórico aí bastante longo. É um fundo que tem liquidez em um dia útil. O cotista que tiver investido no Capitânia Top pede um resgate e recebe no dia seguinte. A indústria convenciona chamar esse fundo de fundo caixa. Ele fica, a grosso modo, 30-35% alocado em debêntures FDICs RIs, que são instrumentos de crédito, desses segmentos que eu falei, principalmente, infraestrutura imobiliária, e a gente trabalha com uma liquidez bastante alta. Os outros, 65-70%, estão alocados em título público pós-fixado, CDB dos grandes bancos, operação compromissada. A gente tem uma preocupação bastante grande aqui com risco de crédito, risco de liquidez, desculpa. O objetivo desse fundo é entregar para o cotista pós-custos uma rentabilidade equivalente a CDI mais 0,5% ao ano. Legal, perfeito. A gente falou um pouquinho do top, agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua previdência, né? Tem o Capitânia Previdência,
que inclusive é um fundo que vem captando muito no mercado, né? O do que está no Icatu, inclusive fechou, não sei se vocês vão reabrir ou não, mas é um fundo que quando a gente fala de previdência e com uma rentabilidade em renda fixa que tem um histórico superior a 108, 109, acaba chamando a atenção. O Capitânia ele tem um histórico de 111, pelo que eu estou vendo aqui, sendo um fundo de renda fixa de previdência, né? Que é muito diferente do mercado. Não seja um fundo de renda fixa igual a 95, a 90, mas um 111, de certa forma, é um plus muito adicional em termos de rentabilidade. Como é que vocês conseguem esse nível de rentabilidade num fundo de renda fixa de previdência? Claro. O Previdence, que é o Icatu Previdence Advisory, é um fundo exclusivo para distribuição na XP. Ele foi fechado em dezembro, continua fechado para novos cotistas. Quem em dezembro tinha já uma aplicação ativa pode continuar fazendo aportes recorrentes ou extraordinários, para novos cotistas que ele foi fechado. Esse fundo a gente aloca, de novo, com a mesma mentalidade do top que eu acabei de comentar. A gente aloca mais ou menos 50% do patrimônio em debênture e FDIC-SRI, daqueles dois segmentos principais, infraestrutura e imobiliário, e 50% fica neutro, ou em título público pós-fixados, não corre risco de crédito. Na verdade, não tem muito segredo, é um pouco mais do mesmo que a gente faz aqui na Capitânia. Com esses 50% alocados, a gente tem conseguido, e está com uma carteira que, olhando para frente também, aponta para uma continuidade disso, olhando de hoje, a gente consegue pagar os custos do fundo e entregar uma rentabilidade superior aí para o cotista. Agora, sendo bem transparente, os últimos 2 anos houve um momento de mercado muito favorável. Esse fundo, o objetivo de retorno é entregar CDI mais meio, que com juros hoje a Selic a 6%, seria algo como 108, não 111, um pouquinho abaixo aí do histórico, mas mesmo 108 eu acho que é um produto competitivo, está com uma carteira bem balanceada, diluída, sem correr grandes riscos, e é um produto importante aqui para a Capitânia. Dos 6 bi 100, a gente tem quase 2 bilhões e 800 nesses fundos de previdência, e entende que previdência é um ativo sensível, é a poupança de longo prazo dos cotistas. Então a gente, não em detrimento dos outros fundos, mas toma um cuidado especial com esses fundos. Legal, legal. E vocês também estão lançando um fundo que é um pouco diferente na questão, que é um fundo que compra outros fundos imobiliários, mas ele tem característica de um fundo multimercado, ou seja, ele não está sendo negociado em bolsa, né? Ele, na verdade, ele é bem diferente de fundos imobiliários, né? Ou seja, ele compra fundos imobiliários, mas ele não é negociado em bolsa, ele é como se fosse um fundo multimercado sua negociação. Me explica um pouquinho esse fundo de fundos imobiliários que vocês já têm agora, estão lançando em algumas plataformas. Sim, esse produto é o Capitânia REIT, REIT 90 FICFIN. Ele é um fundo multimercado, estratégia específica. Por que estratégia específica? Porque o mandato dele é investir única e exclusivamente em cota de fundo imobiliário. O mercado de fundo imobiliário tem uma participação muito grande de pessoa física, é praticamente 80%. É o único mercado de qualquer ativo que tem uma participação tão relevante de pessoa física. Então as pessoas físicas estão acostumadas a investir direto em bolsa, ter a isenção das distribuições mensais. Esse fundo não tem isso, é uma desvantagem tributária, mas tem N outras vantagens. A primeira é uma gestão profissional, tem 3 pessoas olhando, estudando, modelando, estressando o fundo imobiliário o dia todo. Tem muito fundo imobiliário que é emissão restrita, que não vai a mercado e que a gente, como investidor profissional, consegue acessar. E tem uma simplificação para a pessoa física investir, por mais que para muita gente que tem fundo imobiliário não vai fazer sentido, mas você tem sim, além da gestão, você tem uma simplificação operacional. Através do fundo multimercado, não existe a preocupação do reinvestimento, não existe a necessidade de pagar carnê-leão quando ofere ganho de capital na negociação de um fundo imobiliário, e no final do ano não tem que sair correndo atrás de informes de rendimento. Eu acho que isso não deveria ser
o principal fator de decisão para ninguém, mas é uma realidade. A nossa gestão é muito boa. A gente, apesar do rate 90 ter pouco mais de 6 meses e hoje ele foi disponibilidade para autoatendimento na XP, a gente tem essa estratégia desde fevereiro de 2014 e a gente está batendo o IFIX nesse produto mais antigo em quase 80%. É como se a gente tivesse uma rentabilidade acumulada de 180% do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Demos mais de 200% do CDI nesse produto, que chama Capitânia Rate Master, mas esse não está disponível na plataforma porque é para investidor profissional. Legal. E aí eu queria também fazer um adendo a isso que você colocou, que os aluguéis eles são reinvestidos, né? Ou seja, as distribuições são reinvestidas, sim. São recompradas cotas dos próprios fundos, né? Dos próprios fundos ou de outra. A Capitânia é muito ativa. Eu estava explicando aqui um pouco antes que a gente, historicamente, com 1% do volume do mercado de fundo imobiliário, a gente negocia quase 5% do volume da bolsa. Então a gente é muito mais ativo do que a média, troca fundo quando tem uma oportunidade melhor, sai de posição, cutuca os administradores em relação a custo, em relação a mais proatividade na negociação dos aluguéis. A gente tem um histórico de proatividade que está refletido na cota. Legal, perfeito. Bom, obrigado, Carlos, pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal.